Bem, nessa aula 6 agora nós vamos entrar na conhecida Aliança da Lei. Talvez a mais conhecida das alianças, né, que nós, entre todas as que a gente está falando, até porque a maioria do público evangélico brasileiro vai entender como existente duas alianças, a aliança da lei ou o pacto da lei ou a dispensação da lei e a aliança da graça ou nova aliança ou pacto da graça ou dispensação da graça. Então, juntamente com a nova aliança, a aliança da lei torna-se a mais conhecida ou a mais popular, mas tão quanto popular, ela é incompreendida. Incompreendida, se tem dela uma visão reducionista e, na maioria dos casos, equivocada. Então é muito importante, é uma outra aliança que a gente vai gastar bastante tempo, né? Como eu já disse nos vídeos anteriores, a aliança da promessa ou aliança abrâmica, a aliança da lei ou a aliança mosaica, a aliança davídica, elas são alianças que têm muitos aspectos a serem abordados, a serem entendidos. E o nosso tempo ele é muito curto para tal empreitada. Todavia a gente vai, na medida do possível, né, tocar naqueles pontos que consideramos o mais pontos que não tem como deixar de falar. Então a gente tem algumas, né, essa imagem aí, né, é uma imagem que eu achei bem legal, né, do decálogo sendo escrito na pedra. Eu achei muito bacana isso e é uma coisa que acaba sendo reduzida à aliança mosaica ou aliança sinaítica ou aliança da lei, ela acaba tendo o seu aspecto reduzido aos decálogo, né, aos 10 mandamentos. E isso não é honesto, não é correto analisar desta forma a aliança. Não é correto, não dá a aliança o valor que é devido, né? O sentido que é devido. E lógico que nesse curso, né, nessa nossa, que é uma disciplina, nessa nossa disciplina, a gente não vai conseguir ter esse aprofundamento, mas eu recomendo a vocês que se dediquem um pouco mais ao estudo das alianças, né, o estudo do pacto, né, adquiram, aqueles que ainda não fizeram, um bom livro de teologia bíblica. Nós já indicamos aqui o livro do Walter Kaiser Jr., Teologia da Promessa. Indicamos aqui o livro do Gerhard Voss, né, Teologia Bíblica do Antigo e do Novo Testamento. A Teologia Bíblica do Novo Testamento do J.K. Bill. Né? Indicamos também a Teologia Bíblica, né, o Progresso da Redenção, que eu não consigo gravar o nome do autor, que é Willem Van Meren, né? Mas a Teologia Bíblica, o Progresso da Redenção, que são teologias que, né, vão dar uma atenção especial a essas alianças, né? Essa semana eu adquiri essa belezura aqui, ó, essa beleza, que eu já comecei a pintar suas páginas, foi recomendado por um amigo no Facebook. Teologia Bíblica, Antigo e Novo Testamento, do John Goldingay, né? Ele é especialista em Antigo Testamento, ele tem uma série de livros de teologia bíblica do Antigo Testamento e a Thomas Nelson lançou agora essa teologia bíblica do Antigo Testamento. E eu estou gostando muito do que eu tenho visto até agora. Estou muito satisfeito. Então, é muito importante que vocês tenham, né, um livro de teologia bíblica. O livro O Cristo dos Pactos, que é o livro que é a base disso que nós temos estudado, ele é um livro muito bom para te dar uma visão geral.
mas ele não é um livro tão profundo. Ele, né, pô, só vê que os livros de teologia bíblica, quase todos que eu mostrei aqui a vocês, ó, esse aqui é o Teologia Bíblica que chegou essa semana, né, que é olha a grossura do Cristo dos Pactos. Enquanto todos têm no mínimo 2 dedos, no mínimo, o Cristo dos Pactos não chega a 1. Então, logicamente, ele é um livro menos abrangente dentro da teologia bíblica. Ele se detém ali fundamentalmente em apresentar o aspecto das alianças. Então, falando das alianças, nós vamos estar falando da aliança mosaica ou aliança da lei, que também é chamada de aliança sinaítica, especialmente por aqueles que entendem, que fazem a diferenciação. A aliança sinaítica, celebrada no Sinai, logicamente, e a aliança mesopotâmica, que é a aliança que é celebrada lá em Deuteronômio, nas planícies de Moabe. Mas para a gente aqui, via de regra, a gente vai estar falando de ou aliança, vai estar usando como termos intercambiáveis, aliança da lei ou aliança mosaica. Sempre é o que comumente nós vamos estar falando. No prólogo aqui do capítulo 10 do seu livro, que fala Moisés, a aliança da lei, o Robertson diz o seguinte, abre aspas, a aliança com Moisés tem provocado alguns dos maiores debates na história do cristianismo. Os marcionistas modernos, tantos quanto o antigo, que rejeitam a autoridade das escrituras do Antigo Testamento, habitualmente dirigem suas críticas à administração da lei mosaica. O relacionamento preciso da aliança mosaica com as promessas que a precedem e o cumprimento que a seguem tem demonstrado ser um dos mais persistentes problemas da interpretação bíblica. Então, como o Robertson diz, tem sido um problema na interpretação bíblica, porque a forma com que nós nos aproximamos da Bíblia, ela vai influenciar toda a nossa interpretação, né? Então, não é diferente quando nos colocamos, quando nós nos referimos a um período ou uma forma de Deus se revelar ao povo de maneira equivocada. Então, o Robertson vai falar dos marcionitas modernos, né? Que, vocês devem estar lembrados, ou se não, vocês pesquisem, né? Marcião é um herege aí do 2º século aproximadamente, né? Entre o 1º e o 2º século, não sei posicioná-lo, eu sei que é no período anterior ao encerramento do cânon, e Marcião foi considerado um herege que ele desconsiderou todo o Antigo Testamento e somente algumas cartas paulinas e o Evangelho de Lucas como divinamente inspirado. Então, quando o Robertson aqui fala dos marcionitas modernos, ele diz daqueles que ainda hoje têm o seu cânon particular. São pessoas que escolhem ainda hoje o que da Bíblia serve, o que da Bíblia é atual, o que da Bíblia é contemporâneo, o que da Bíblia tem relevância para isso, né? E eu louvo a Deus que eu tive a oportunidade de estar na minha igreja esse ano. Nós estamos, na verdade, estudando os 10 mandamentos e no caráter de introdução nós estudamos esse aspecto dicotômico que é comum nas nossas igrejas hoje. Nós tratamos a relação da lei e da graça, né, na vida da igreja, na relação com as escrituras, né? E a gente, um dos problemas que a gente aponta naquele estudo é isso aqui, ó, que o entendimento equivocado que alguns têm, na relação da lei sobre a graça. Um dos problemas é esse. O entendimento isolado de versos, né, como o verso anterior aqui, que diz, Gálatas 2,16, que diz que contudo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas mediante a fé em Cristo, também temos crido que em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás mais debaixo da lei e sim da graça. Então, entendimentos desses versículos isolados ainda trazem problemas para a igreja, colocando-nos uma prática de duas posições. A primeira, chamada como antinomismo, que é a negação da lei em função da graça. Nessa visão, a lei não tem qualquer papel a exercer sobre a vida do cristão hoje. O coração do cristão torna-se o seu guia e a lei se torna dispensável. E uma outra tendência, que é o neonomismo, o oposto dessa posição antinomista, que é o legalismo ou moralismo, que tem a tendência de enfatizar a lei em detrimento da graça. Né? Legalismo, o que é o neonomismo, ele cumpre a lei para obter favor de Deus. E o antinomismo não vê razão para cumprir a lei de Deus. Os legalistas acham que Deus é apenas Senhor. Os antinomistas acham que Deus é apenas Salvador. Há algumas implicações. As implicações da forma como entendemos a relação entre lei e graça vão além do aspecto puramente intelectual. Esse entendimento vai, na verdade, determinar toda a forma como alguém enxerga a vida cristã e que tipo de ética esse cristão irá assumir em sua caminhada. Entendimento como o dos antinomistas propõe que a ética das Escrituras não é absoluta, mas depende do contexto. Nem mesmo a lei moral de Deus é absoluta. Ela depende da situação. Uma ética situacionista chega à conclusão que a graça suplanta a lei. As decisões éticas devem ser tomadas em consideração levando o princípio do amor. O que isso acontece? Quando a gente tira o aspecto absoluto da lei moral de Deus e submete as nossas decisões no campo da ética a coisas como a lei do amor, é muito subjetivo, porque o que é amor para um não é para outro. Por exemplo, os que defendem o aborto vão alegar para tal que, por amor a mulher, ela tem direito de escolher o que fazer com o seu próprio corpo. Os que são contra vão dizer, não, por amor à vida, a criança, ou o feto, ou o embrião que está no ventre, já é uma vida. Então, quando a gente remove a lei de Deus, o aspecto da lei moral, especialmente, da sua posição de absoluto e o norte pelo qual é guiado todo o campo ético cristão, nós estamos sujeitos à modernidade, que não há absoluto, tudo é volúvel, tudo é subjetivo. Então, isso aí é só para a gente ter uma ideia desses problemas. Né, desses problemas que são causados por uma compreensão equivocada da lei e da graça. Mas voltando ao nosso objetivo hoje, a lei mosaica ou a aliança da lei. Aqui, né, a terceira aliança dentro daquelas que vão apontando para a realidade da nova aliança, né, dentro da aliança da redenção, né, tendo como seu símbolo a figura de Moisés. Né? Então, relembrando, na última aula nós falamos da aliança da promessa, a sua instituição em Gênesis 15, né? Não é bem a sua instituição, mas a sua a ratificação mediante o rito de aliança, de pacto, e a instituição de um selo, né, como que no caso a circuncisão, em Gênesis 17, e o significado da circuncisão. Foi basicamente o que nós trabalhamos na aula número 5. Nos 3 vídeos. Hoje, nessa aula, nós pretendemos desenvolver acerca da aliança da lei ou aliança mosaica, conhecer, identificar o lugar da aliança mosaica dentro do plano de redenção, dentro da progressividade da revelação, a relevância dessa aliança para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus, para a história da revelação, a história da redenção como um todo. Então começamos estudando vamos começar estudando o lugar da aliança mosaica. O lugar da aliança mosaica. Como nós
tivemos como nós acabamos prolongando essa breve introdução à lei mosaica, nós vamos vamos começar a falar dela especificamente no próximo vídeo, né? Então nós vamos finalizar vamos finalizar o vídeo anterior e vamos finalizar esse vídeo agora, e na próxima aula nós vamos estar entrando no assunto o lugar da aliança mosaica.